Agora tá, não tá? Tá, E aparecendo? apareceu. Beleza. Então, ontem nós terminamos neste slide aí que estava falando do plasmídio. Alguém gostaria de me relembrar aí o que nós falamos de plasmídio bacteriano? Você falou que permite a resistência bacteriana, confere a Isso, resistência, tem a mesma isso, composição do DNA, tem isso, informação de resistência da bactéria, quem isso. promove a defesa da bactéria é ele, e na pele pode trocar o DNA ou fazer a duplicação do plasmídio. Muito bem, isso mesmo. Então, o plasmídio tem essas finalidades aí para a bactéria, né? Principalmente quando se trata de resistência bacteriana. Como ela tem componentes que são os nucleotídeos, adenina, timina, citosina e guanina, elas conseguem obter informações, né? E com essas informações, principalmente do meio externo, ela consegue promover resistência para ela. Pode ser transmitida de uma bactéria para outra, porque ela também consegue se autorreplicar, e aí passar para outra bactéria. Muito bem. Então, agora continuando aí, então, para hoje, quando nós falamos nos últimos slides aí da aula anterior, nós falamos das características de bactérias. Algumas características que foram características gerais, né, todas apresentam, mas conseguimos também dividir aí essas bactérias em grupos, né, do gram positivo e gram negativo, e vimos algumas características que são de adaptações das bactérias dependendo do ambiente onde ela está. Muito bem. Agora, alguns fatores que as bactérias utilizam de sobrevivência. Então, tem alguns fatores que elas precisam obter, né, de Professor, forma para que elas... Oi? tipo assim, Oi? você tá falando desde o início, né, sobre a diferença do gram positivo e da bactéria gram negativo. Só que o que Isso, seria, o que nós seria temos realmente diferença. essa classificação gram? Por que isso? Tá. O gram, o que a gente chamou de gram positivo e gram negativo foi a coloração que nós fizemos com as bactérias, né? Ou ela colore de cristal violeta, que é roxo, ou então de rosa, que é um reagente que é chamado de safranina. Essa coloração de gram, na verdade, é o sobrenome do pesquisador, do cientista, que conseguiu fazer a identificação pela afinidade de reagentes de cor à parede celular da bactéria, dos dois grandes grupos. Ah, entendi. Obrigado. Entendeu? Porque lembra que existem bilhões de bactérias, de espécies de bactérias. Só que esses bilhões de bactérias, eles são considerados em dois grupos. Então, você tem um grupo das bactérias que tem aquela parede celular com a camada de peptidoglicano extensa, né? Ou então aquele outro grupo que tem a camada de peptidoglicano bem fininha, só que tem que externamente ter uma membrana externa. Então, existem esses dois grandes grupos. Como que a gente conseguiu definir esses dois grandes grupos por estes componentes da parede celular? Só quando esse cientista, que tem o sobrenome Gram, ele conseguiu identificar através de reagentes de cor, né, reagentes químicos, que tivesse afinidade por essas duas paredes para diferenciar. Por isso que ela é importante fazer para a gente, inicialmente, identificar que grupo é, aí automaticamente a gente consegue identificar quais são os componentes da parede de uma, quais são os componentes da outra, e aí denominou-se bactérias gram positivas, gram negativas, por causa da coloração que esse camarada conseguiu produzir e identificar. Entendeu? Entendi. Obrigado. Beleza. Nada. É isso aí. Dúvida tem que perguntar. Então, agora, a partir deste slide para os outros, nós vamos ver esses fatores que influenciam na sobrevivência bacteriana. Então, um desses fatores é o fator nutricional. Então, existem formas de nutrição para que as bactérias elas se adaptem ao ambiente para sobrevivência. Então, de que elas se alimentam? Então, agora, olha só.
dentre esses dois grandes grupos, da gram-positiva e da gram-negativa, existem bactérias que a gente consegue dividir em 4 tipos nutricionais diferentes. E esses tipos são chamados fotoautotróficos, fotoheterotróficos, quimioautotrófico, quimioheterotrófico. Então, tem 4 grupos agora de alimentos que as bactérias podem obter. E as bactérias, elas, para se alimentar, elas precisam de coisas muito simples. São 3 fontes de elementos que elas precisam para alimentação. Ela precisa de uma fonte de energia, uma fonte de carbono, onde tem carbono, e uma fonte de hidrogênio. Então, me entenda aqui neste quadro. As bactérias que são deste tipo alimentar fotoautotrófico, elas precisam de uma fonte de energia que vai vir da luz, a luz solar. Por isso que ela tem o tipo nutricional fotoautotrófico. Foto quer dizer luz. Então, a fonte de energia que ela precisa é somente de luz. Agora, ela precisa também de uma fonte de carbono. Da onde que vem essa fonte de carbono? Vem do gás carbônico. Então, aonde tem luz solar e tem gás carbônico, ela já tem 2 fontes já que ela precisa. A outra fonte é da onde ela vai tirar o hidrogênio. Ela pode tirar o hidrogênio da água. Então, olha só, bactérias que tenham conseguem absorver luz, o gás carbônico e a água, ela já consegue ter a sua nutrição, a sua alimentação. Então, ela é do grupo do tipo nutricional fotoautotrófico. Exemplo, bactérias sulfúricas. Bactérias que vivem em ambientes que tenham uma concentração de água, principalmente a água com enxofre. Então, esse ambiente que tenha luz, gás carbônico e água, né, no caso, as bactérias sulfúricas, elas obtêm energia, alimento, né, elas conseguem se alimentar em ambientes que não é tão favoráveis a nós. Essas bactérias aí a gente pode ficar um pouco tranquilas quanto a elas, que a gente não tem muito contato com elas não, justamente por causa do ambiente onde elas estão. Tudo bem? Então, Professor, Oi? qual seria um exemplo de um lugar que ela podia estar? Olha só, aqui a gente deu o exemplo de bactérias sulfúricas, né? Essas águas que ficam perto de vulcões. E a água ali, ela tem uma quantidade de enxofre muito grande. Entendi. Entendeu? Então, assim, é um ambiente onde a gente não tem muito contato. A gente não tem relação com esse tipo de ambiente. E, como nós falamos, as bactérias, elas estão presentes em todo o ecossistema. Inclusive, locais bem extremos, como esse citado agora, pelas águas que são de beira de vulcões, que tem uma quantidade de enxofre muito grande. Né? Por isso que eu dei um exemplo aqui de bactérias sulfúricas, tá? Então, o que ela precisa para alimentar? Ela precisa de luz, de gás carbônico e água. Só que o ambiente onde ela está é um ambiente que a gente não tem muita frequência. Tudo bem? Tudo. Beleza. Então, o próximo grupo... Professor, diga. No caso, essas condições, elas têm que acontecer para que ela se alimente. Não é, ela não se alimenta disso, não, né? Não, ela para produzir energia, interessante a pergunta, então, para entender bem aqui. Qual que é o objetivo agora, que nós vamos ver a partir para frente, desse slide para o resto? São fatores que as bactérias precisam de ter para sobreviver, tá? Elas precisam desses fatores para sobreviver. Aí, um desses fatores é o processo de alimentação para produzir energia. Tá? Aí, olha só, um grupo de bactérias, para se alimentar, ela precisa de luz, gás carbônico e água. O exemplo eu dei das bactérias sulfúricas. Lá no final, quando a gente terminar todos esses fatores, eu vou dar um exemplo de uma bactéria, uma só, é uma espécie de bactéria, que vai encaixar a nutrição, vai encaixar os outros fatores que a gente vai ver para frente. Entendeu? Então, por enquanto, eu só estou te mostrando o fator de alimento, para produzir energia
E aí você tem esses 4 grupos. Que é Entendi. fotoautotrófico, tá? Entendeu? Então, Entendi. no final, você vai clarear mais. Mas, por enquanto, eu estou falando só que as bactérias elas precisam de se alimentar, certo? Beleza. Mas qual é o tipo de alimento que ela precisa? Então, tem bactérias que para se alimentar precisa só de luz, gás carbônico e água. Só isso. Ela já está se alimentando e produzindo energia. Tá? Outro grupo de bactérias o alimento dela é um tipo de fotoheterotrófico. Foto nós já vimos que é luz. Então a fonte de energia é luz solar. Da onde que vai vir a fonte de carbono? De compostos orgânicos. Compostos orgânicos é qualquer alimento. Qualquer matéria orgânica, né, principalmente a gente pensando em qualquer alimento, é um composto orgânico. Então ela vai precisar de luz, algum alimento, né, algum composto orgânico, né, que generalizando bem composto orgânico, e a fonte de hidrogênio também vai ser um composto orgânico. Então ela precisa, por exemplo, lá, um alimento que você deixou no ambiente, já é um composto orgânico. Se tem luz, ela vai estar naquele ambiente onde tem a luz e mais um composto orgânico, porque ela vai tirar carbono e hidrogênio de lá. Tá? Aqui a gente deu um exemplo de bactérias verdes, ou seja, bactérias que são ali com um pigmento, né, que vai expressar a cor verde para ela. Também não são bactérias que a gente tem muito contato com elas. Elas podem estar num ambiente qualquer, por causa do composto orgânico. Mas são bactérias que não têm tanta frequência assim no ambiente. A quantidade de espécie que tem no ambiente são poucas. Daqui a pouco eu vou mostrar umas que a gente vai ter mais contato. Na verdade, as 2 últimas. Tá bom? Então, esses 2 primeiros grupos aqui, ó, fotoautotrófico e fotoheterotrófico, tendo luz como energia, elas apresentam carbono, ou gás carbônico, ou composto orgânico, qualquer alimento. Hidrogênio, se tiver água, ou então no composto orgânico, como nós sabemos, todo composto orgânico tem uma concentração de água. Então, tem a presença do hidrogênio lá. Aí um exemplo aqui, bactérias vírus, que não são muito comuns. Terceiro tipo nutricional, chamada de quimioautotrófico. Aonde elas vão tirar a fonte de energia? De compostos inorgânicos. Então, compostos inorgânicos nós já falamos. Alguém me cita alguns compostos inorgânicos? Porque a gente já trabalhou com substâncias inorgânicas. Minerais, água. E, no caso, a água, né? Vai ser importante na função do hidrogênio. Aqui, ó, tem o hidrogênio que a gente pode tirar da água, tá? Mas não deixa de ser composto inorgânico, não. Outros elementos inorgânicos que poderia ser uma fonte de energia aqui para as bactérias. Lembra aí outro sal mineral aí? Ferro. Okay? Qualquer um? Ferro. Sódio, potássio. Ferro, sódio, potássio. Muito bem. Falaram do ferro aí. É interessante o ferro, porque a gente pode imaginar aí que a ferrugem, né? Quando um ferro oxida, e aí aparece aquela ferrugem. Já ouviram falar que se você pisar, né, em um ferro enferrujado, desculpa, em um prego enferrujado, isso pode causar alguma infecção? Tétano. No tétano, muito bem. O tétano é provocado por uma bactéria chamada Clostridium bacterium. E essa bactéria, ela utiliza como fonte de energia o ferro do lado do objeto. Então, a fonte de energia, né, citaram aí o composto orgânico ferro, foi interessante para a gente fazer essa ligação com o tétano, né, que pode provocar uma infecção aí, inclusive, bem, bem grave, né? Outros exemplos, e um dos melhores para ser também citado junto com esse, do ferro, é o composto inorgânico, o nitrogênio. Nitrogênio é um elemento químico mais abundante que a gente tem na atmosfera. E algumas bactérias, elas conseguem captar esse nitrogênio da atmosfera como fonte de energia. Tá? Então, um elemento que é mais abundante na atmosfera pode ser retirado da atmosfera por bactérias como fonte de energia, por causa
e ela tem um grupo nutricional quimio-autotrófico. Olha só, a fonte de carbono, da onde vem? Do gás carbônico. Então, pensa bem, gás carbônico na atmosfera, junto com o nitrogênio, essa bactéria aqui faz a festa na atmosfera. Né? Hidrogênio também tem na atmosfera, tem no vapor de água, tem na água, ou seja, bactérias que precisam somente da atmosfera, né, como o nitrogênio, aí, o ferro, o gás carbônico, o hidrogênio, elas têm uma alimentação rica aí, né, por causa do ambiente. E elas, um exemplo aqui, são bactérias nitrificantes, que foi o exemplo dessa que eu falei do nitrogênio, né? Olha só, bactérias nitrificantes. São bactérias que buscam o nitrogênio da atmosfera, tá? Interessantíssimas aqui na agricultura, porque muitas plantas têm essas bactérias nitrificantes associadas à raiz dela, justamente para absorver esse nitrogênio. O nitrogênio, ele faz parte de componentes orgânicos, e a gente pode citar aqui proteínas. As proteínas, elas precisam, para serem construídas, de nitrogênio. E aí algumas bactérias conseguem assimilar esse nitrogênio da atmosfera junto com essas plantas, então as plantas conseguem fazer compostos orgânicos por processos bem naturais, tá? Isso aqui é muito interessante. Então, e o último grupo são as quimioheterotróficas. Este grupo aqui que a gente tem que tomar mais cuidado com ela. Por quê? Olha a fonte de energia dela, de compostos orgânicos, né, alimento. Fonte de carbono, composto orgânico. Fonte de hidrogênio, composto orgânico. Olha o exemplo. Bactérias patogênicas. Alguém sabe o que significa bactérias patogênicas? Bactérias que podem causar doenças. Isso, exatamente. Esse termo patogênico é aquele que causa doença. Então, olha de que as bactérias precisam. Somente de compostos orgânicos. E o nosso organismo é o quê? Orgânico. Então, essas bactérias, por isso que elas são, o exemplo aqui, são bactérias patogênicas, né? Ela não precisa de luz, né? Ela precisa só de composto orgânico. Então, ela acaba tendo muita relação com, né, a nossa espécie. Essas bactérias também, elas podem ser conhecidas como as bactérias decompositoras. Né? O que é uma bactéria decompositora? Ela precisa de decompor composto orgânico. Então, só o composto orgânico já tem tudo que ela precisa. Então, essa é a mais frequente e a que está em mais contato com a nossa espécie. Então, em relação somente à questão nutricional bacteriana, você pode dividir em 4 grupos, cada um com a sua especificidade. Qual que a gente tem que ter mais cuidado? Com esse grupo aqui, quimioheterotrófico. Esse outro grupo aqui, o quimioautotrófico, ele tem muita relação com a gente também, mas de relação mais benéfica. Aqui já não é tão benéfico assim, né, por causa das patogênicas. Aqui é mais benéfico porque ela acaba ajudando na produção de proteínas, principalmente em vegetais. Como nós, animais, alimentamos de vegetais, acaba tendo um benefício para a gente também por causa dessas proteínas. Tá entendido? Tá entendido? Sim, sim. Então, a questão nutricional aí. Professor, Oi. essas bactérias nutrificantes, elas vão fazer bem para o vegetal? Faz bem para o vegetal, porque ela, como eu disse, ela consegue captar o nitrogênio, e o nitrogênio ele vai fazer parte da composição de proteínas. E proteína é um composto... Nós já vimos proteínas, né? Já. Então, proteínas é um composto que dá estrutura, lembra? Para a formação da estrutura do organismo vivo. Aham. Então, assim, se para montar uma proteína você precisa de nitrogênio, e essas bactérias conseguem captar um elemento que, inclusive, é o maior em abundância na atmosfera, e só elas conseguem fazer isso. A gente não consegue captar nitrogênio da atmosfera, mas a gente precisa de produzir proteína. Como que eu vou pegar nitrogênio? Alimentando. Então, quando eu alimento de um vegetal ou de um animal, né, eu estou conseguindo pegar proteínas, nitrogênio, aminoácidos. Então, elas que iniciam esse processo da produção de proteínas de forma bem natural, bem inicial. Por isso que elas são importantes, elas são benéficas para a gente. Entendido? Entendido. Beleza. Então, Ô, Leandro, eu entendi a tabela inteira, eu só dei uma voada só quando você falou da questão
da ferrugem. Quando Da fala de ferrugem. Porque você mesmo citou o composto orgânico como ferro, né? E aí, qual é o gancho que eu peguei aqui? Por exemplo, se você tem um objeto que está enferrujado, o ferro está sendo liberado ali, por causa da oxidação. E quem está liberando esse ferro do objeto é as próprias bactérias não decompondo daquele objeto. Por que ela está decompondo? Porque ela precisa do ferro. Então, o objeto está enferrujado é por causa de uma decomposição de bactérias quimio-autotróficas que está retirando o ferro dali. Só que se você, por exemplo, pisar num prego enferrujado, as bactérias estão ali, retirando a fonte de energia delas. Só que elas acabam penetrando no seu organismo, causando uma infecção que alguém falou aí, que é o tétano, né? Que é uma doença infecciosa por bactérias que gostam de ferro como fonte de energia. É tipo como se eles deixassem escapar um pouco, né, da energia? Não, para que elas tenham energia, né, para sobreviver, Não, elas sim, precisam de uma fonte. eles pegam ferro. Então, Isso, só que, tipo assim, isso. quando a gente tem contato, é tipo como se eles deixassem escapar um pouco esse ferro e aí entra em contato com a nossa pele, né? Aí o que vai acontecer? No seu organismo também não tem ferro? Sim. Aí ela só vai tirar o ferro de outro local, que no caso vai ser o seu próprio organismo. Só que ela vai, junto com a retirada do ferro do seu organismo, ela vai começar a provocar outras consequências no organismo, porque ela começa a reproduzir, bactérias reproduzindo demais no nosso organismo e retirando ferro do seu corpo, você acaba tendo sintomas e adoecendo e tendo aí as consequências da doença. Aí, no caso, seria o tétano, né? Seria o tétano. Aí a gente tem o diagnóstico do tétano. Beleza, obrigado. Aqui o Arthur perguntou no chat, assim, essas bactérias estão presentes somente nessa classe ou existem bactérias em outros lugares, como fungos? Quais bactérias? Quais? A quimio-autotrófica? Eu não sei porque ele escreveu pelo chat, tem que esperar ele mandar de novo. Tá. Porque é o seguinte, pelo que eu entendi aí, quando ele citou fungo, lembra, bactéria é bactéria, fungo é fungo, né? São dois reinos diferentes. Uma coisa que a gente pode relacionar com o ferro aí, porque realmente alguns fungos também eles se alimentam de ferro. Então, se a gente pensar, se você tiver um ambiente onde tem bactérias e fungos, e todos os dois utilizam o ferro como fonte de energia, os dois vão ter competição. Aí é uma interação de competição entre dois indivíduos pelo mesmo objetivo. Que no caso aí seria o ferro como fonte de energia. É a única relação que eu posso ver aí nessa pergunta. Tá? Qualquer coisa aí, você me interrompe aí. Então, questão nutricional aí, neste quadro, tá? Vamos lá. Outro fator que vai ser de sobrevivência para as bactérias, o pH, né? O que significa pH? É o índice de acidez. Ou de Neutralidade? De neutralidade, ou então de estrutura básica, né? Na verdade, pH significa potencial de hidrogênio. Então, quando você tem um potencial de hidrogênio baixo, né? Aí você tem um local ácido. Se tiver ali intermediário neutro, se tiver com potencial de hidrogênio alto, um local está básico. Né? Então, você tem bactérias que também vão necessitar desses ambientes. Ou bactérias, elas vão gostar mais de ambientes neutros, chamados de bactérias neutrófilas, né? Crescem na faixa do pH entre 5 a 8, porque o pH neutro geralmente é 7, né? Mas entre 5 e 8 elas vão conseguir ter um ambiente favorável para a sobrevivência. Ou então bactérias que são chamadas de acidófilas, ou acidófilos, são bactérias que crescem melhor em valores abaixo de 5, né? Porque o pH ácido
de 0 até 6,7, mas aí você pegando de 0 a 5, ou então alcalófitas, ou alcalófilos, que crescem em valores acima de 7, tá? De 7 a 14. E aí você vai ter um pH básico. Então, você tem ambientes locais que o pH ele vai influenciar na sobrevivência bacteriana. Então, olha só, vamos pegar lá um gancho aqui. Aí vou fazer vocês entenderem o que eu quero no final com isso tudo. As bactérias precisam de fatores de sobrevivência. Esses fatores precisam ser ideais, tá? Então, pegando lá esse grupo aqui, ó. Vamos pegar esse grupo aqui que tem mais relação com a gente, a quimioheterotrófica, né? Se você pegar bactéria que está dentro do seu organismo, ela tem como alimento o seu próprio organismo. Vocês concordam? Sim. Beleza. Se você tem, então, bactérias dentro do seu organismo, de alimento ela tem o seu próprio organismo, como todas as fontes para ela ter de alimento. Então, eu estou pegando aqui, ó, o grupo das quimioheterotróficas. Se eu pegar o grupo das acidófilas, que vai ter um crescimento menor que 5, eu vou pegar aqui um pH 2, tá bom? Então, eu posso ter uma bactéria só. Aí eu vou falar de uma bactéria só uma espécie. Então, tem uma bactéria, uma espécie de bactéria, que ela é do grupo das quimioheterotróficas, e essa mesma bactéria, ela vai encaixar aqui com os acidófilos, porque ela cresce em pH 2, tá bom? Vocês vão guardando as informações aí, lá no final a gente vai pegar todos os fatores, um grupo de cada, para te dar uma bactéria só. Entenderam? Sim. Beleza, então, guarda aí, uma bactéria X, tá? A gente está falando só de uma bactéria X, depois eu dou o nome dela. Ela precisa de qual tipo de alimento? Ela tem que ser quimioheterotrófica. Qual o pH que ela vai ter como ideal? pH ácido, eu estou falando que tem um pH 2, tá? Lembrando que existem outras bactérias que ficam em pH neutro e outras em pH básico. Mas a gente está falando aqui, citando um exemplo dessa bactéria X, que ela é quimioheterotrófica e acidófila. Bom, continuando. Temperatura também é um outro fator, tá bom? Um outro fator de sobrevivência para as bactérias. Olha só, nesse gráfico aqui a gente consegue perceber que existem bactérias, e aqui tem dado até um exemplo de uma espécie, que ela vive em temperaturas muito baixas, tá bom? Temperatura, se ela começar a subir um pouquinho, aí tem essa bactéria aqui, dessa espécie, vive nessa temperatura um pouco mais alta. Essa bactéria aqui, numa temperatura mais alta ainda. E essas duas últimas aqui em temperaturas muito extremas. Então, olha só, quais são os grupos de bactérias que sobrevivem em temperaturas diferenciadas? Tem bactérias que vivem em temperaturas que o ideal para ela é 4 graus. Pergunto a vocês, que ambiente dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, que tem uma temperatura de 4 graus o tempo todo? Geladeira? Geladeira, principalmente abaixo do congelador, né? Então, por isso que, às vezes, mesmo que nós colocamos alimentos no congelador, ele ainda estraga. Por quê? Porque tem bactérias que gostam dessa temperatura baixa, de 4 graus. Que grupo é? Chamado de psicrófilas, tá bem? Então, as bactérias psicrófilas, elas gostam do ambiente com temperaturas baixas, temperatura de 4 graus. Fora do ambiente de casa, onde teria um ambiente que teria essa temperatura quase o tempo todo? Ah, não sei, professor, no frigorífico, talvez? Não, tudo bem, aí a gente se relaciona com o nosso congelador, mas um ambiente mesmo, um local no planeta. Os polos, Os Antártica, polos, né? Antártica. Aí lembra? Isso, os polos, a Antártida, né? Lembra que lá, de novo, voltando ao primeiro slide, uma das primeiras coisas que nós falamos, bactérias, elas são encontradas em todo o ecossistema. Então, independente que os polos do planeta, temperatura baixíssima, se você fizer uma coleta lá naqueles locais, você vai achar bactérias, porque elas gostam de temperaturas extremamente baixas, 4 graus. Tá? Então, o pico aqui da curva, tá vendo? É um pico de 4 graus.
Então, elas adoram esse ambiente. Percebe aqui comigo, como é um gráfico fazendo uma curva, a temperatura menor do que 4 graus, percebe que a taxa de crescimento da bactéria não é bom, porque aqui eu tenho a abscissa da taxa de crescimento. Então, quanto menos a temperatura, menor a taxa de crescimento delas. Quanto chegar ao pico da curva, que no caso é 4 graus, eu tenho uma taxa de crescimento bom, tá vendo? Se aumentar a temperatura, este grupo aqui não consegue sobreviver mais. Acaba a taxa de crescimento abaixando de novo. Ao contrário, dessa curva aqui, que em 39 graus, eu tenho uma temperatura ótima para esse tipo de bactéria. Essa bactéria aqui é chamada do grupo das mesófilas. É uma temperatura intermediária. Então, ela adora a temperatura a 39 graus. Se a temperatura baixar, ela já não suporta, ela não aguenta. Então, se aumentar demais, também ela não suporta. Então, ela gosta de uma temperatura a 39 graus, perceberam? Pergunto a vocês aqui. A nossa temperatura corporal, ela é mantida em 36 graus. 36. Será que essa bactéria aqui, ela está no nosso organismo? Ela tá, porque... Pode vir a estar. Pode estar, sim. Pode estar. Ela gosta de 39 graus, mas 39 para 36, a taxa de 36 graus devia estar mais ou menos por aqui, não é? É muito próximo à temperatura ideal para ela. Então, com certeza, essa bactéria aqui, ó, Escherichia coli, ela está no nosso organismo. E eu digo para vocês ainda onde, que local do nosso organismo. Ela adora o nosso intestino. Essa bactéria aqui é, inclusive, benéfica a nós. Ela nos ajuda no intestino, fazer o que no intestino? A digestão? A digestão. Então, beleza. Então, olha só, a gente começa a relacionar de novo. O primeiro gráfico de fatores de sobrevivência da bactéria, a gente trabalhou com... Aí, nós falamos que nós vamos tratar do grupo das quimioheterotróficas, que gosta, tudo para ela como fonte de alimento é o composto orgânico. O composto orgânico é o seu próprio organismo. Ou então, a gente adquire muito matéria orgânica, não é? Alimento, por exemplo. Então, chega no nosso intestino o alimento todo digerido. Está tudo já digerido. Só que ainda pode ser digerido mais ainda. Então, vai nos ajudar a quebrar mais ainda essa matéria orgânica. A nossa... o pH ali do intestino, né? Ele não é um pH ácido, não. Mas tem ali um pH, tá bom? Então, se tem bactérias que vão ser quimioheterotróficas, um pH, eu acho que um pH básico do intestino, e aqui uma temperatura do grupo das mesófilas, que é uma temperatura 36 graus. Tá bom? Tá vendo como que a gente vai encaixando as coisas? Certo? Certo. Então, essa bactéria Escherichia coli é uma bactéria que ela é quimioheterotrófica, ela é uma bactéria alcalófita, que é básico no intestino, e ela é da temperatura das mesófilas, por causa da temperatura 39 graus aqui, mas 36 está muito próximo. Se você aumentar demais a temperatura, aí essa bactéria já ela não resiste. Se diminuir também demais, ela não resiste. Então, ela gosta de uma temperatura, né, no caso aqui, ideal 39. Esse grupo termófilo bate com o pH do intestino? Bate com o pH do intestino. Isso que eu disse aqui que é alcalófito. Ele é um pH básico. Beleza. Tá? Agora, outro grupo, ó, termófilos. Aí essa bactéria aqui, essa espécie. Que temperatura que ela gosta? 60 graus? 60 graus, isso. É uma temperatura extremamente alta, né? Nós temos contato com esse tipo de bactéria aqui com muita frequência? Não. Não temos. Né? Porque essa temperatura de 60 graus aqui ela é muito alta para a gente. Temperatura ambiental quase impossível de chegar. Temperatura corporal, nem se fala. Temperatura corporal desse você já morreu há muito tempo. Né? Então, o ambiente que tem uma temperatura de 60 graus, existe locais que têm temperatura de 60 graus. Então, você vai achar lá bactérias que estão naquele local. Principalmente algumas águas
que são aí termais, né? Por isso que elas são chamadas de termófilas. Então, alguns locais aí tem águas que elas são quentes, né? O tempo todo. Então, são águas termais. Você poderia encontrar esse tipo de bactéria lá. E essas duas aqui? Hipertermófilas. Eu acho que essas daí tem só em outro planeta, professor. Nas fendas dos vulcões. Isso, voltando lá, aquelas bactérias nas fendas dos vulcões. Né? A temperatura é muito alta, olha só, essa aqui, 106 graus, né? Então, temperaturas muito altas, temperaturas extremas. Bactérias que são encontradas aí, como a Amanda que falou, né? Isso. Que estão lá nas águas termais. Então, temperaturas extremamente altas. Se baixar um pouquinho, olha só, chegou aqui por volta aqui de 65 graus, essa aqui já não suporta. E se aumentou demais também, quase chegando a 100 graus, ela não suporta. Mas existe esse grupo aqui ainda, né? Mais de 100 graus ela suporta. Um detalhe aqui, percebe que esse gráfico chegou até 120 graus? Sim. Acima de 120 graus, aí eu já não tenho mais bactérias sobrevivendo, tá? Existem bactérias abaixo de zero, tudo bem. Mas acima de 120 graus não tem mais, tá bom? Então eu pergunto a vocês, como é que nós podemos matar bactérias? Aumentando a temperatura. Aumentando a temperatura. Então, aumentando a temperatura, muito bem, aumentando a temperatura. E principalmente se você chegar a essa temperatura de 120 graus. O problema é que se você colocar uma pessoa que está com infecção bacteriana em 120 graus, você mata ela também, né? Não só a bactéria, tá certo? Ô, professor, né? da mesma forma que quando aumenta ali o gráfico, a bactéria não vive mais, se você diminuísse a temperatura, ela morreria também? Ela morre também, exatamente. Ela gosta desses picos aqui, ó. No caso, esse aqui, ela adora 4 graus, mas se você abaixar demais, ela não morre. Por exemplo, abaixo de zero aqui, essa bactéria aqui, ela morre. Entendeu? Então, nos polos, então, não existe bactéria. A temperatura dela oscila, né? Por causa do dia. Ela vai oscilando. Ela consegue, sim, manter um pouquinho da sobrevivência quando a temperatura abaixa mais um pouquinho. Mas se ficar por muito tempo, aquela temperatura abaixo de zero por muito tempo, aí ela não sobrevive mais. O tempo de vida das bactérias, vocês têm que entender também isso aqui. Isso é interessante dizer para vocês começarem a ter a cabecinha aí funcionar com essas ideias. O tempo das bactérias, o tempo de vida delas é muito curto. Entendeu? Então, assim, o fator nutricional, o fator do pH, aqui agora a temperatura, tem que estar muito ideal e durante um tempo. Começou a diferenciar demais esses fatores, ela acaba morrendo. E lembrando que o ciclo de vida de bacteriano é curto. Então, elas ficam pouco tempo realmente no ambiente. Agora, elas têm um fator favorável, que é a reprodução delas é muito rápida. Como o ciclo de vida dela é pequeno, é curto, ela tem um fator de crescimento rápido demais. Então, por isso que elas acabam se mantendo no ambiente, por isso. Porque elas reproduzem rápido demais, muitas morrem, porque os fatores eles começam a ficar desfavoráveis. Mas como elas reproduziram demais, aí sempre tem ali um ciclo de número de bactérias ainda satisfatório. Entendeu? Ô, professor, Ah, se a partir de 120 graus não tem bactérias, então dentro Isso. de um forno elétrico de cozinha, uma bactéria não conseguiria sobreviver, porque, por Não exemplo, consegue. 180 graus. Isso, não consegue, exatamente. Por isso que às vezes você pega um alimento, né, e na certa manipulação daquele alimento, né, você está preparando ali um bolo, tá? Aí na preparação do bolo, você colocou a mão em um ingrediente, colocou a mão no outro ingrediente, e sua mão estava contaminada, tá? Vamos dizer assim. E ali, na hora que você está manipulando a massa do bolo, você contaminou o bolo todinho, né? Essas bactérias que estavam ali na sua mão, no ambiente ali da cozinha, ela gosta de temperatura, qual temperatura? Se ela estava naquele ambiente, que temperatura que ela gosta? E sobrevive? Seria a segunda, de 39 graus.
Isso, uma temperatura ambiente, 25 graus, 30 graus, né? Ela fica sobrevivendo nesse ambiente. Você estava ali com a mão contaminada, manipulou os alimentos. Beleza, a bactéria estava ali. Inclusive, você estava dando casa, comida e roupa lavada para ela. Né? Estava cheio de coisa para ela ali. Só que quando você preparou aquela massa do bolo e levou para o forno, você levou lá 120 graus, 200, 250 graus. Ela que estava ali no playground, o que aconteceu com ela quando você levou a temperatura? Ela morre, no caso. Ela morreu. Aí você come um bolo sem problema nenhum, né? Entendeu? Outro exemplo. Ô, professor, O que é? Oi? por isso que, por exemplo, quando você compra uma carne de porco, algo assim, eles falam que você tem que, acho que é fermentar, não sei, porque senão Exatamente. dá algum problema. Perfeito. Olha só a gente utilizando agora a teoria com a nossa prática. Perfeito. Por que eles falam isso? Porque, principalmente carne, né? A carne ela é facilmente contaminada. Então, se você, né, tem ali, às vezes, está ali no açougue, né, na venda ali, de alguma forma ela está muito exposta, a micro-organismos do ambiente a contaminar aquela carne. Se você chegar em casa e não fizer nenhum tipo de preparo, né, assar, cozinhar, alguma coisa, no caso aí que você disse, ferver, você está ingerindo as bactérias que estavam ali naquela carne. Por isso que o cozimento ele é importante. O cozimento eleva demais a temperatura e vai elevar a temperatura que a gente não tem contato. As bactérias que estão no nosso ambiente não suportam essa temperatura alta demais. Vocês estão vendo aqui nesse gráfico. As bactérias que mais têm contato com a gente é de qual grupo? Mesófilo e Mesófila. Isso, mesófilas e psicrófilas. Mais as mesófilas, né? Porque a temperatura baixa, assim, a gente tem o congelador, tem a geladeira, mas assim, no ambiente mesmo natural, a temperatura ambiente 25 graus, está muito próximo aqui. Temperatura corporal 36 graus, né? Então, uma temperatura que essas mesófilas, a gente tem contato com elas demais, desse grupo aqui. Desse grupo aqui tem, mas é um pouquinho menos. Desse aqui, sem chance. Desse aqui, muito menos. Né? Só mais um exemplo na prática aí, principalmente para as meninas que vão ao salão de beleza. Os objetos aí, né, as tesouras, esses objetos aí de manicure, o que ela faz com o objeto para que um cliente não seja contaminado pela outra? Com os objetos. Esteriliza e coloca onde? Naqueles forninhos quentes, não sei o nome daquilo, não. E ela coloca o forninho a que temperatura? Hein? Ela coloca a mais de 120 graus, que mata todas as bactérias. Muito bem respondido. Tem que ser pelo menos acima de 120 graus. E aqueles forninhos lá chegam a 200, 250, 300 graus. É e porque aí tem garante, né? Que garante. Exatamente, garante. Quanto mais tempo ficar uma temperatura alta, mais você está garantindo que elas sejam exterminadas. E o tempo, né? O tempo realmente é interessante, porque não adianta colocar e passar 2 minutos e eu tirar de novo, não. Aí não deu nem tempo do objeto aquecer, né? Entendido? Entendido? Sim. O professor Arthur mandou um negócio aqui no chat de novo, ele mandou assim. Minha mãe disse que a minha bisavó lavava as carnes. Isso ajuda a combater as bactérias ou somente cozinhando a carne que ajuda? A higienização, né, é importante, né? Lógico. Né? Foi a nossa última aula presencial, né? A gente falou de higienização. Vocês lembram que a gente foi lá para o laboratório? Que a gente falou da higienização, mas aí relacionada, no caso, ao vírus, né? E quando a gente faz o processo de higienização, obviamente, elas são interessantes para que a gente evite